novela... Que eu te amei. Isso foi 92. Luciano cantava. A novela levou nosso nome pro Brasil inteiro. Aí nós começamos a fazer show no Amazonas, as pessoas cantavam. E o nosso disco ele foi todo assim, bem aceito na época. Nosso disco lá no Rio Grande do Sul, a gente chegava para fazer show lá, tinha que cantar 10 músicas do disco no show. Outra coisa que eu falo pro Tiãozinho, que na época nós não fomos agraciados com um escritório que fosse realmente um escritório de música sertaneja, para vender a gente, com agenda para vender, poder fazer. Então não teve a sorte de ter tido esse trabalho. Porque talvez se nós tivéssemos um arcabouço maior de trabalho, talvez a gente não estaria tão vulnerável a ter uma dupla de feita, entendeu? Almejando talvez um futuro melhor e tal. Então, assim, eu falo pro Tião que hoje é um dos cuidados que eu tenho. Falo, Tião, não vamos fechar nada com ninguém por enquanto, vamos esperar, vamos olhar assim, vamos organicamente até Deus dar um caminho pra gente, porque eu creio que no Tiãozinho e Alessandro, na primeira edição, faltou isso pra nós. Vocês ficaram juntos quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Mas rodou bastante. A gente estava partindo pro segundo disco, né? Pra você ter ideia, quando nós lançamos esse disco nosso, não existia o CD ainda. O Chitão Choró não tinha CD. Aí quando nós lançou o nosso disco, já foram fazendo de CD também, já começou o CD chegar no Brasil. Aí o que aconteceu com a gente? O CD no Brasil já começaram a piratear. Aí se pro Bruno Marrone os piratas ajudaram, para nós eles atrapalharam. Atrapalhou, foi tirando investimento. Porque na época a gente tocava demais nas rádios. Se você pegar aqui a própria Laser de Campinas, tocava 6 músicas nossas. Toca até hoje, né? Toca até a hoje. Laser toca até hoje. A Prata FM toca até hoje também, lá do Guilherme, mandar um beijão para ele, que ele tá ligado aí em você, ele é um fã nosso, a mulher dele gosta da gente desde aquela época também, então criou-se uma família dessa época que gostava da gente. Então a pirataria, o que aconteceu? Chegou um presidente novo na Poligram, não vou falar o nome dele que é antiético, mas ele simplesmente olhou assim, as vendagens, o que é essa Tiãozinho Alessandro aqui, mas não tá vendendo? Não, mas são os irmãos. Não tá vendendo, não. Aí mandou um e-mail para nós, ó, vocês não estão mais no cast da gravadora. Aí nós começamos a partir já com músicas já prontas para gravar um segundo disco sem gravadora. Aí fomos buscar a gravadora. Foi quando o Leandro me chamou em Goiânia, falou, ó, como tá o repertório? Tá faltando umas 2 músicas. Então vamos terminar esse repertório que vocês vão gravar na Warner. Era Warner, né? Deixa eu ter claro. Aí depois disso já houve essa manipulação para a dupla parar, por causa justamente disso que o Alessandro falou. E aí, falando hoje, né, a gente já mais maduro, é que Deus escreve certos por linhas certas, nem fala que é por linhas tortas, porque Deus não escreve errado, nunca. E Deus queria mesmo que a gente fosse conhecer outras coisas, que eu fosse conhecer esse mundo da produção, dos shows. Aí você saiu viajando com seus irmãos, né? Porque na verdade... E o Alessandro foi também, virou produtor, teria que acontecer tanta música. Coisa, né? Aconteceu o advento da morte do Leandro, aconteceu o advento de eu virar produtor e for trabalhar com... Isso daí a gente tá falando... Você parou em 94? 94, isso. 94. Você tinha se formado já antes? Não. Você foi estudar depois? Fui estudar depois. Mas você se formou em zootecnia? Zootecnia. Ah, tá. Foi depois que acabou a dupla. Foi bem depois, né? Bem depois. Cara, é um movimento... É legal de falar... Porque o cara acha que se acabou a música, o cara morreu, não vai viver sofrendo o resto da vida atrás disso. Eu gostaria de ter... Quando eu parei, realmente, em 2000, que eu falei, eu parei de cantar, que eu fui dedicar ao Pedro e Thiago, a montar os meninos, vai sair repertório, sai o Pedro um pouquinho mais novo que o Thiago, queria esperar o Pedro formar um pouquinho mais, para fazer os 13 anos de idade, para produzir, teve bastante coisa. Aí nós fomos escolher repertório, fomos olhar, o Pedro foi ensaiar a música, vocal, técnica vocal, o Thiago já estava um pouco mais velho, um pouco mais preparado. Então, assim, acaba que eu ocupei um tempo dentro disso aí. Gravou, o Leonardo falou, você é o pai e mãe dos meninos, ó, estrada, sozinhos não vão. Então, assim, você vai aprendendo na estrada. Eu falo que hoje sou mais maduro. Na estrada encontrei Maíra Maraíza, fiz o primeiro CD dela com o Juliano Barranco, que é o Luiz Cláudio Juliano, e coisa super legal. As meninas tinham 15 anos, só que a gente falava, o Juliano Alessandro, mas é muito pop. Tava na moda pop na época, né? Pedro Thiago, KLB, Felipe Dilon, mas é muito pop. Ela não pode chamar Maíra Maraíza. Falei, e aí? Aí, Gemini. Até acho que foi o Juliano que escolheu o nome. Gemini, as meninas, primeiro disco da Maíra Maraíza, Gemini. Produção nossa, o Juliano fez os arranjos, enfim. Mas já era muito bom, né? Perfeito. As meninas. Perfeito. Essa época é engraçado que eu conheci elas no estúdio também, uma vez no Mocha, a gente tava lá, elas foram lá. Eu tava produzindo. Então, aí eu conheci elas no estúdio, umas gracinha. Você acredita que depois de muitos anos, depois que elas estouraram, a Maiara me encontrou num hotel com o Chitão Choró, que ela estava voltando num evento,
Mas me abraçou de um jeito que parecia que sabe quando tá com saudade? E eu também, claro que eu tava, né? E ela já tava estourada. Falei, você lembra de tudo isso? Claro que eu lembro de você lá, a gente dando risada no estúdio. Falei, que legal, parabéns, fico feliz. Eu acho que eu lembro, eu sei que dia que é esse. É. Eu acho que foi em Cuiabá, não foi? Que teve um show ali. Foi. Eu Elas tava chegaram no amanhecendo no hotel, dia. tá? Você tava isso com a mesmo, gente. isso, tá. Ela me abraçou assim, né? A Maraísa eu não vi. E aí depois que eu reencontrei com elas aqui no evento que elas tiveram aqui perto, eu levei minha família pra assistir. A gente aí se viu direito, mas lá foi muito rapidinho. Mas são pessoas, você vê, o destino vai sempre trazendo, aí trouxe essas meninas que são hoje a alegria da gente, do Brasil e do mundo inteiro, né? E a música é gostoso, então a gente viveu longe um do outro, mas cada um... Eu, com 40 anos, eu comecei a fazer faculdade, fiz publicidade. Você fez publicidade? Fiz. Estudei no UNASP. Até agradeço demais o pessoal de lá, porque eu viajava com o Estão Geral, voltava de viagem e ia para a escola à noite, estudava à noite. Eles viram o meu esforço e também no que puderam me ajudar, o pessoal de lá. Então, o Márcio, um amigo nosso daqui, que me indicou para lá. Aí fiquei amigo de todo mundo. Aí o próprio professor nosso lá do NASP, de marketing, veio trabalhar com o Estão Geral depois, que eu trouxe ele. É mesmo? O NASP é onde? Em Engenheiro Coelho, o campus de lá. É perto daqui, né? É adventista, né? Uma escola fantástica e muita ética profissional e foi muito gostoso. Uma época parece que foi um sonho também, que nem o Alessandro isso foi também, anos né? 90 ainda? Eu tava com 40 anos, eu tô com 61, 21 anos atrás. Ah, então já era... Eu me formei com 44. Já tava com Estão, viajando e tudo mais. Ah, que bom. Sim. Aí, vocês estão voltando que agora, esse mês? Ele me mandou uma mensagem, mês passado, ele falou, eu vou voltar. Eu falei, mesmo? Eu falei, vem aí. Então, O que antes de aconteceu para voltar? Essa história que a gente está contando aqui, essa história dele, essa vida parecida, essas famílias muito parecidas, que o que faz a gente mover o coração nosso e falou, poxa, eu sou muito nostálgico também, e o Alessandro também é. Né? Então, aí, por mais que eu tive aqui, né, com uma pessoa maravilhosa, que você viu que canta Foi demais. o Rafa, né? Rafael, né? Eu nunca vou deixar de agradecer, porque eu só errei num ponto com o Rafael. Eu podia ter procurado o Alessandro, porque eu tava buscando uma pessoa para fazer uma dupla, para fazer alguns shows que as pessoas me pediam. E aí eu tinha o show marcado e eu fui atrás de um cantor para me ajudar. Aí eu liguei para um amigo nosso lá de Franca, e ele falou, não posso ir, que é o Hernani Ferreira, compositor. Um cara bom de história também, viu? Aí o Hernani falou, tchau, não tem não, mas Aí me apresentou o Rafa. Aí, tipo assim, eu devia ter pensado, pô, o Alessandro tá... Vamos ver como o Alessandro tá. E ligado pro Alessandro. Porque aí já voltava... Mas eu acredito que assim, que é Deus que faz tudo, né? Deus faz a hora, faz esses reencontros. Aí teve essa história do João Andrade ficar forçando. Falou, tchau, o Alessandro vai vir aqui passear. Falei, João, mas eu tô com uma dupla, João, não posso... Né? A gente tá muito legal, nosso trabalho tá bem feito. Ah, tá. E ficou. Aí depois dessa última conversa, eu falei, mas será que o Alessandro também tá com esse pensamento? Aí eu ouvi, né? Você ligou pra ele? Conversei com o Rafael primeiro, depois depois que eu falei com o Rafael, porque é uma história assim que você tem que conversar, não pode até olhar para a câmera ali e falar, né, que as pessoas têm que olhar no olho das outras para falar o que sente. Eu olhei no olho do Rafael e falei, Rafael, eu tô sentindo isso, essa vontade de resgatar tudo aquilo lá que a gente já teve junto, essa vontade de estar de novo com a família dele. E aí o Rafael, tá bom, tchau. E o Rafael é super competente, né? Eu agradeço tudo de bom para ele, desejo tudo bom para ele, que ele faça muito sucesso, porque ele é muito talentoso. E acabou que eu acabei ligando pro Alessandro depois disso. O Alessandro, não, vamos conversar então. Eu falei, então tá. Aí foi quando eu te liguei. Ah, tá. Tava ali conversando ainda, né? Não tinha nem conversado com ele quando eu te liguei. Ah, foi? Era Vai justamente voltar, pra você, dupla. o que você conhece, o que você acha. Então a gente até... Pior, sabe que eu falei pro Tchonzi, até hoje nós fomos fazer um programa de televisão, falei isso no programa. Eu falo sempre que não é o projeto Tchonzi e Alessandro. É qualquer projeto que você tenha abortado ou que você tenha tido vontade de ter feito e nós vivemos uma pandemia, que nós atravessamos essa pandemia, nós perdemos pessoas e nós conseguimos atravessar essa tempestade. Então, foi uma oportunidade, uma chance. Então, se você tem um projeto que ele fez, então faça, você tem a oportunidade de fazer novamente. Então faça novamente, porque você poderia ter ido embora como um monte de gente foi. Entendeu? E foi muita Você gente poderia ter próxima. ficado com sequelas. Como muita gente ficou. Então é o seguinte, falei para o Tchãozinho, meu amigo, deixa eu contar uma coisa. Vai ficar melhor do que tá. Você pode ter certeza. Melhor do que tá, Porque vai os ficar. dois já estão não é maduros, né?
E no meu lado também, sempre tive essa cobrança. Eu tenho uma pessoa que eu esqueci o nome dele, que é um irmãozão que eu tenho no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, chama Dr. Jairo Queiroz Jorge. Dr. Jairo, sempre que me viu, sempre que eu tive com ele, eu falei, Tiãozinho, você tem uma segunda muito boa, você não pode ficar sem cantar, não. Você tem que cantar, Tiãozinho. E o Dr. Jairo, é irmãozão meu, eu chamo ele de irmãozão. Irmãozão, porque ele é grandão, né? Hoje ele tá com mais de 80, mas tá uma criançona ainda, uma pessoa super firme, pecuarista de primeira, um homem forte. E aí ele é o cara que sempre me incentivou. Falei, Dr. Jairo, eu vou voltar com o Alessandro. Pelo amor de Deus, que beleza, tio, volta. Incentivou de novo. É um parceiraço meu, então eu queria agradecer ao Dr. Jairo por tudo. Dr. Jairo Queiroz Jorge de Três Lagoas, Fazenda das Acácias. Vocês estão pensando no quê, exatamente? Sertanejo. Sertanejo. O escritório já? Alguém conversaram? Não. Então, estamos conversando. Inclusive, é uma das coisas que eu tô conversando com o Tiãozinho, é isso. Eu falei, Tiãozinho, vamos caminhar organicamente por um tempo pra gente não ter aquela frustração que a gente teve na primeira edição, entendeu? Falei, vamos organicamente, até porque, naquela época, além de que nós não tínhamos um escritório que fosse um escritório de venda de shows, um escritório que conseguisse fazer as publicidades necessárias, nós tínhamos aquela dificuldade de que não tinha internet. O celular veio lançar em 94, custava uma fortuna. Então é o seguinte, não tinha nenhum acesso remoto rápido, não existia isso. Quando foi que veio a internet? 94, 95, começou a discada. 2000, então, assim, para depois de 2000 veio funcionar. Então é o seguinte, hoje não. Nós vamos falar com você aqui para o mundo. A gente ia na Águas da Prata para falar para a região da Águas da Prata. Depois nós íamos lá no Ribeirão Preto para a região de Ribeirão Preto. Então, meu amigo, era o seguinte... É o pé na estrada, né? É o pé na estrada. E aí voltando ao nosso projeto, seria isso, a gente está pensando sim, de repente achar uma pessoa bacana também, amigo da gente, que queira entrar num fit que vocês falam, Fit, né? Fit com a gente, mas assim, numa música que tem uma história que a gente também gosta, que a gente sinta que é bacana, né? Então tem tudo isso para acontecer. Agora, que nem a gente tem a Maiara Maraíza, que é amiga da gente, vai que ela fala assim, eu vou gravar algo com esses meninos. Elas vão estar aqui esses dias, né? Você sabe, né? Tem show delas aqui no final do mês. Não, aqui não. Lá no shopping. As meninas. Aonde tocou o Júnior esses dias? Eles vão tocar, eu sei, né? lá no estacionamento, Isso. né? Bacana. Quem sabe a gente... Você não vai estar aí não, mas... Você sabe onde que é? Quarta que vem. Teve uma festa das meninas do Zé Felipe que elas tocaram, do ano atrasado. Aí, a Maiara ou a Maraíza, cara, eu sempre misturo as duas. Pro resto da minha vida eu vou misturar. Aí conversou bastante comigo. Eu falei, Sandro, mas esse som, você nunca aparece. Eu falei, não muda nada. Eu sou feliz todos os dias que eu vejo vocês. Eu falei assim, eu racho de orgulho de vocês. Gostoso, eu tenho muito orgulho de vocês. Não interessa se eu não faço parte da carreira de vocês, eu faço. Eu falei, eu faço. Eu tava lá na primeira sementinha, quando germinou. Eu faço parte. Faço parte e tenho muito orgulho disso. Falei, é uma pena eu não poder estar com vocês sempre. Mas, cara, abençoo todos os dias, todas as vezes que eu vejo. Cara, e eu queria muito que o Pedro e o Thiago voltassem também, sabe? Com um projeto novo. Tem chance, você acha? Claro, deveria ter chance, cara, porque são novos, né? São jovens. Eu acho que valeria a pena. Acho que os fãs gostariam muito de vê-los realmente tocando novamente. De né? tempos em tempos eu falo com o Thiago pra ele vir aqui. Ele falou, eu vou, só vou pegar a agenda pra esse lado seu. Nossa Senhora. O Pedro eu já entrevistei. A entrevista do Pedro é um fenômeno. Ele contou tudo, Você mas sabe o mais legal do Thiago e o Pedro? Seria uma hora que você for passear mesmo em Goiás, e sentar lá e bater aquele papo. Não, o Thiago tá fazendo dia bonitinho, perto de Goiânia. Podia pagar uma cervejinha pra nós lá, né? Vou fazer. Já fazer vou isso pra Goiânia no tudo, final de semana, vou mandar mensagem. Manda mensagem. O Thiago é muito agradável, né? O Thiago é muito positivo. O Thiago tem muito do pai dele. Eu falo pro Thiago sempre, cara, quando tô com ele, eu sinto muito a maneira de pensar do pai dele. É um cara muito sério. Sistemático, rapaz. Fala, Thiago, não precisa ser tão sistemático assim, não, meu filho, mas é sistemático. Aquela fazenda com o violão era de um deles? Era do Leandro? Aquela fazenda, aquela sede com os violões, quando eu trabalho, antes de eu vir para cantar com o Tiãozinho, eu deixei aquilo lá praticamente pronto e vim cantar com o Tião. Eu já trabalhava com fazenda naquela época, trabalhava com o Leandro. Aquela fazenda é do Thiago hoje? Hoje é do mais. Thiago. É do Thiago. Hoje é do Thiago.